Neste vídeo, vamos entender o conceito de transições compatíveis e, posteriormente, definir um autômato de pilha determinístico. Mas antes, vamos tentar construir a nossa intuição sobre as transições compatíveis. Suponha um cenário onde nós temos a palavra AA e o cabeçote se encontra na primeira posição da palavra e o estado inicial é um estado E, que justamente ele tem essas duas transições, A, e suponha que também seja A, aqui desempilhando X, aqui desempilhando Y, e A vai empilhar um alfa e aqui um beta. Eu pergunto, nessa condição, qual das duas transições vai justamente ser realizada pelo autômato de pilha? A resposta vai depender do conteúdo da pilha. Se no topo da pilha tivermos um X, então a transição será essa transição superior. Caso no topo da pilha haja Y, então a transição inferior será tomada. Porém, vamos pensar um cenário onde, em vez de Y, haja, por exemplo, X. Então, nesse cenário, o que ocorre se no topo da pilha houver X? Então, nesse cenário, o autômato ele terá mais de uma transição para fazer. Pois veja, estamos no estado E, símbolo do cabeçote de entrada A. E o que há no topo da pilha? X. Então, com isso, nós possuímos a possibilidade de ir tanto para o estado I quanto para o estado J. Então, nós dizemos que nesse cenário, essa transição é justamente compatível. Bem, vamos ver um outro cenário de compatibilidade. Suponha que agora, em vez de ser igual, seja, por exemplo, lambda. Então, aqui nós temos a lambda beta. Então, nesse cenário, mais uma vez, nessa transição de cima, nós podemos fazer a transição, pois nós podemos desempilhar x. Mas nessa transição de baixo, nós podemos fazê-la, por quê? Porque nós não desempilhamos o topo da pilha. Em outras palavras, o que existe no topo da pilha pouco importa. Então, nós temos um outro cenário em que a transição é justamente compatível. Então, veja que no cenário anterior nós tínhamos igual, então x desempilhava x, desempilhava x. Já agora nós temos um cenário onde aqui a lambda. Então vamos ver um outro cenário onde também teremos transições compatíveis. Então, nesse cenário de transições compatíveis, vamos representar o mesmo autômato. Então aqui nós temos um cenário em que aqui nós temos A, aqui nós teremos lambda. E aqui, por exemplo, nós teremos desempilhando B, desempilhando B. Aqui colocarei alfa, empilhando beta. E suponha que, por exemplo, aqui haja B no topo da pilha e a minha palavra seja a A. E estamos nessa posição. Então veja que na transição superior podemos consumir A e desempilhar B. Então essa transição é válida. Porém, essa transição aqui também seria válida, pois, na verdade, nós fazemos a transição sem consumir um caractere da fita de entrada e podemos desempilhar beta. Então, essa transição também é válida. Então, são transições denominadas compatíveis. Então, um outro cenário de transição compatível, por exemplo, seria se nós tivéssemos igualdade. Então, aqui veja que, por ser igual, vai se diferenciar apenas na palavra que vai ser empilhada. Então, dessa forma, nós podemos ver que há algumas condições em que o autômato ele terá mais de uma possibilidade de transição a partir de um mesmo estado. Então, vamos formalizar
o conceito de transições compatíveis, uma vez que nós já construímos a nossa intuição. Então aqui, seja uma função de transição, lembrando de um estado consumindo um símbolo da fita de entrada ou consumindo nenhum símbolo, que é equivalente à palavra vazia, desempilhando um símbolo da pilha ou nada desempilhando, nós vamos nos dirigir para um estado e empilhando uma palavra. Lembrando que essa palavra pode ser lambda. E se dado um estado nós temos duas transições possíveis, ou seja, consumindo A, desempilhando B e consumindo a linha, desempilhando B', nós vamos dizer que essas transições elas são compatíveis se e somente se essa condição vai ser satisfeita. Vamos entender. Do lado esquerdo, nós estamos avaliando justamente quem? O símbolo que é consumido na fita de entrada. Então veja, qual é a condição? Ou o símbolo de ambas as transições serem iguais, ou um deles ser igual a lambda. Então basta que um deles seja igual a lambda, então esse lado esquerdo é verdadeiro, ou a igualdade. E vamos ver o lado direito. O lado direito vai olhar justamente para o símbolo que vai ser desempilhado, pois nós sabemos que para fazer uma transição, a condição necessária é justamente atender o símbolo que é lido e o símbolo que é desempilhado. Então, do lado direito, nós vamos ver o símbolo que é desempilhado. Então, basta que uma dessas três condições seja verdade. Ou o símbolo desempilhado de ambos seja igual, ou o de um deles seja igual à palavra vazia. Então, dessa forma, nós teremos o conceito de transições compatíveis. Isso quer dizer que, naquele estado, o autômato vai poder realizar mais de uma transição. Ou ainda, nós podemos dizer a negação da compatibilidade. Dizemos que duas transições sobre um mesmo estado, a partir de um mesmo estado, são incompatíveis se e somente se basta negarmos essa condição superior, usando De Morgan. Negamos o lado esquerdo, A diferente de A', e A diferente de lambda, e A' diferente de lambda. O I vira O. E aí negamos a condição, a afirmação do lado direito. B diferente de B', e B diferente de lambda, e B' diferente de lambda. Então, essas são condições, transições incompatíveis. Particularmente, eu gosto de pensar sobre transições incompatíveis quando eu estou projetando os autômatos de pilha. Vamos entender por meio de um exemplo. Então, se eu estou projetando um autômato, suponha que eu tenha esse estado E, que vai levar para um estado I e para um estado J. Então, nós sabemos que para ser incompatível, basta que pelo menos uma das duas condições, ou seja, o símbolo lido de ambos e o símbolo desempilhado de ambos, satisfaça as condições vistas anteriormente. Então, por exemplo, nessa transição A desempilhando X, empilhando alfa, por exemplo, se eu sei que essa transição aqui começa com B e B é claramente diferente de A, então eu já posso concluir que essas duas transições são incompatíveis. E não preciso, então, raciocinar sobre o símbolo que é desempilhado. Mas vamos pensar no cenário, por exemplo, que aqui é lambda. Então, ao verificar, checar por partes que o símbolo consumido é justamente A e lambda, então isso não configura uma condição necessária para ser incompatível, aí sim eu começo a analisar o símbolo que é desempilhado. Então, suponha que aqui seja y. Então, como y é diferente de x, então, seguindo um processo iterativo por partes, eu justamente identifico que aqui não é uma transição compatível, ou seja, essas duas transições elas são incompatíveis. Então, recapitulando, prefiro utilizar o conceito de incompatibilidade, pois justamente eu posso
raciocinar de forma iterativa. Analiso o símbolo que é consumido na fita de entrada e, caso não seja incompatível, eu começo a analisar o símbolo que é desempilhado. Então, com isso, vamos dar continuidade. Podemos, então, definir o conceito de um autômato de pilha determinístico. Um autômato de pilha determinístico vai ser denominado APD. Ele vai ser formalizado por meio de uma sextupla, onde nós temos um conjunto finito de um ou mais estados. Sigma vai ser o alfabeto de entrada, gama é o alfabeto de pilha e delta ele será uma função parcial, onde justamente nós temos um produto cartesiano de estados, alfabeto de entrada unido com o conjunto que contém a palavra vazia. Em outras palavras, podemos consumir sigma, um símbolo de sigma ou a palavra vazia, isso na fita de entrada. Produto cartesiano com gama, ou seja, o alfabeto da pilha, unido com lambda. Então, isso quer dizer que podemos desempilhar um símbolo ou a palavra vazia. E vamos levar, ou seja, como contradomínio, nós temos produto cartesiano de estado e gama estrela. Isso quer dizer que vamos para um estado e podemos empilhar uma palavra de gama estrela. E um autômato de pilha determinístico, ele não possui transição compatível. Então, nós devemos projetar de modo que o autômato ele só possua transições incompatíveis. Lembrando que a compatibilidade de transições é avaliada sobre um mesmo estado de origem. Nós temos um estado inicial e um conjunto de estados finais. Então, essa seria a formalização de um autômato de pilha determinístico. E aqui nós temos, então, justamente o conceito da linguagem reconhecida por um autômato de pilha determinístico. Então, seja um autômato de pilha, então, para todo par de estado E', o símbolo que vai pertencer ao alfabeto de entrada ou palavra vazia, B, que pertence ao alfabeto da pilha unido com lambda, e X, que é uma palavra de gama estrela, nós vamos ter que, para toda palavra sigma estrela, para toda palavra pertencente a gama estrela, vamos entender o que está acontecendo. Nós estamos no estado E, existe um símbolo A concatenado com uma palavra que é do alfabeto de entrada, ou seja, aqui está a palavra que nós estamos processando. Aqui, na terceira posição, está o conteúdo da pilha, onde a pilha possui no topo o símbolo Z, B de bola, concatenado com o sufixo Z, que é uma subpalavra de gama estrela. E então, nós podemos fazer uma transição conforme nós definimos anteriormente. Nós nos dirigimos para um estado E', consumimos o caractere A, de modo que vai restar então na fita de entrada apenas o sufixo Y. E desempilhamos o símbolo B de bola. E empilhamos o símbolo, na verdade o símbolo, não, a palavra X. Então, aqui, e essa transição, formalização por meio de configuração instantânea, vai ser equivalente a justamente a notação que nós vimos. Delta, no estado E, consumo na fita de entrada o símbolo A, desempilho o símbolo B na pilha, vou para o estado E' e empilho a palavra X. E justamente esse traço com estrela é o fecho reflexivo e transitivo dessa relação. Então isso quer dizer que com 0 ou mais passos nós vamos fazer transições. Então podemos definir a linguagem reconhecida por um APD, seja M um autômato de pilha determinístico. A linguagem reconhecida por essa máquina M é o conjunto de toda a palavra pertencente a sigma estrela, tal que, no estado inicial, com a palavra de entrada para ser processada, a pilha vazia, em 0 ou mais transições, eu vou chegar em um estado E, consumir a palavra toda da fita de entrada, a pilha está vazia e, para algum estado, vai ser justamente final, vai pertencer ao conjunto de estados finais. Então, com isso, nós definimos a linguagem reconhecida por um APD.
E no próximo vídeo nós vamos entender tudo que foi apresentado por meio de um exemplo. Muito obrigado.